Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, domingo, 12 de abril de 2026. Cá estou eu para mais uma diligência, não é? Todd City é impressionante, não é? Todd City atrasa quando o assunto é burlar e desrespeitar as leis. Já dizia a ex-vereadora Gal Barbosa: Maracás não peca por ausência de leis, Maracás peca pelo desrespeito e a falta de cumprimento das leis. Hoje eu estou aqui nesse espaço maravilhoso que é o Bangalô, não é? Conhecido aqui como Bangalô. Essa palavra ela causa na gente até um certo saudosismo, não é? Porque quem foi da minha geração teve momentos maravilhosos aqui nesse lugar, todo mundo sabe disso. E o Bangalô tem uma história, infelizmente nós não sabemos contar, não existe nenhum registro oficial da história desse lugar. Toda a nossa história aqui é oral, não é? Como os mais velhos vão morrendo, eles mudam de cidade, a gente não sabe absolutamente de quase nada. O que era esse lugar, quem construiu esse espaço, quem construiu essa casa, qual o modelo arquitetônico dessa casa, quem morava aqui dentro, para quem foi construído, não é? Como era o pomar que existia aqui nesse local. Então existe um apagão histórico que é resultado desse modelo de sociedade moderna e capitalista neoliberal. Mas hoje eu quero chamar a atenção para vocês aqui pelo seguinte, não é? Nós vamos recuperar um pouquinho dessa história, a linha do tempo do Bangalô. Eu vou considerar um apagão até o ano de 2014, não é? Porque foi um ano importante. Espero que algum dia a gente tenha todo o histórico registrado do tempo que se passou anterior a 2014. Mas em 2014, gente, está registrado em ata, registrado em cartório, houve uma audiência pública organizada por algumas pessoas e pela gestão da época para a criação do Bangalô, transformá-lo num parque, não é? E nesse mesmo ano de 2014, o prefeito Paulo dos Anjos fez um decreto transformando o Bangalô no Parque Natural Municipal do Bosque da Nascente do Jequiriçá. Olha que título, parece uma tese de doutorado, né? Parque natural, sobretudo pelos ecossistemas que existe aqui, Parque Natural Municipal do município, não é? Bosque da Nascente do Jequiriçá, porque a gente tem a honra de ter esse rio nascendo aqui, logo aqui na minha frente. Não é? Pena que ele não deságua aqui, porque senão seria um paraíso. E aí foi transformado num parque com a finalidade de preservar, não é, os ecossistemas dessa área. 30 hectares aproximadamente, não é? Ele está dividido em 4 ou 5 áreas. A área da nascente que está à minha frente, a área da lateral esquerda, direita e a área do fundo. E só essa área aqui que eu estou, onde é a sede da secretaria, não é que é permitido o acesso da população, porque é um parque, é uma unidade de reserva, não é? E aí é um grande desafio, como é que a cidade vai cuidar dessa riqueza ecológica? Olha aqui presente, dentro da sede, no centro da cidade, nós temos um parque. Comparando com certa humildade, é como se fosse o Trianon MASP no meio da Avenida Paulista em São Paulo. É como se fosse o nosso Jardim Botânico, né, do Rio de Janeiro.
Mas esse presente que a natureza nos ofereceu, que Deus nos deu, ele não é valorizado pelos gestores e muito menos pela população. Na verdade, já tem ocupação de casas aqui dentro, as árvores foram destruídas, não tem um reflorestamento, a cidade colou, não poderia ter nada no entorno. E as regras de uso desse espaço aqui são constantemente desrespeitadas. É lamentável isso, né? Aí, em 2022, nós tivemos uma outra coisa, um ato muito importante. O prefeito Soia revogou o ato de Paulo dos Anjos, porque o decreto, né? Porque precisava fazer algumas correções de alguns erros e baseado também em novas orientações de leis e decretos federais. Esse arcabouço de leis fez com que Soia tomasse essa iniciativa e foi feito um novo decreto em 2022, sobretudo fazendo uma correção, gente, do seu tamanho, não é? Foi para 31 hectares e esse decreto de Soia atualizado foi sobretudo por conta do projeto do plano de manejo. Tivemos oficinas abertas em 2022 para toda a comunidade, para participarmos dessas oficinas da construção do projeto do parque, não é? Natural do Bosque do Jaquiriçá, que foi um patrocínio da Largo, foi uma ação de compensação e a Largo bancou esse projeto, construiu o alambrado aqui do entorno, fez algumas passarelas aqui, enfim, e ficou melhor configurado o que poderia fazer ou não em cada uma dessas áreas que compõem o parque. Para a gente, a cidade, esse desafio de preservar. Mas eis que, infelizmente, na semana passada, uma pessoa da comunidade me procurou e falando: você e Ala eram os maiores briguentos na época de Soia e na época de Kelly. Agora tudo está acontecendo ali dentro e vocês não falam nada. Não necessariamente isso, né? Eu sou membro oficial do Conselho do Meio Ambiente, representa a sociedade civil e me vejo sozinho dentro de um conselho com 10 pessoas, sendo que 5 representam o poder público e os outros calados, que representam associações que não entram com gás na questão. E eu não sabia, né, porque esse parque é administrado pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e Turismo, e o conselho, isso aqui não é de Nelson, isso aqui não é de João, isso daqui não é de Maria, nenhuma decisão pode ser tomada junto com o conselho, porque na lei de criação do Conselho do Meio Ambiente, o conselho pode deliberar, consultar, né, ele tem um papel consultivo e de fiscalização. Já não foi criado o Conselho do Parque, porque quando nós saímos em 2022, otimista das oficinas do plano de manejo, a gente achava que teria a criação desse conselho. Kelly fez uma manobra jurídica e jogou essa responsabilidade para o Conselho do Meio Ambiente. Nelson entrou e também isso não foi resolvido. Mas aí, gente, Gal Barbosa, ela continua na luta e na defesa do meio ambiente, mas não é mais vereadora, não tem essa voz firme lá dentro da Câmara, porque ela fiscalizava muito isso aqui, comprava brigas homéricas, perdíamos sempre, não é? E a ala virou governo, e quando se vira governo a pessoa, a prática, a ideologia passa a ser limitada, e eu tô aqui sozinho, não é? Mas aí eu respondi a esse cidadão o seguinte, que o conselho não teve conhecimento, esse assunto nunca entrou em pauta, nós nunca fomos consultados e nem deliberamos isso. Imediatamente eu fiz uma solicitação de informações para o conselho, não é? Ainda não tive a resposta, mas está tudo acontecendo, está tudo montado aqui.
Como é que pode ter tudo isso numa área que é de preservação de ecossistemas? Porque aqui a gente tem a responsabilidade de proteger árvores, água, terra, a toda a vegetação. Isso é de uma importância enorme, não é? E 12 anos se passaram e ainda não fizeram um parque de exposição, e todo ano essa briga, essa luta com a utilização desse espaço aqui de maneira incorreta. A diretoria do meio ambiente soltou, não é, no grupo de WhatsApp do Conselho uma nota vergonhosa. Dico, pelo amor de Deus, que desgraça é essa? E ala, se você não estiver aguentando o rojão da governança, pula fora, não se mela, não é? Com a cegueira, o silêncio, ou a limitação de poder fazer alguma coisa. E senhor promotor, senhor juiz, pelo amor de Deus, olhem pra gente, porque aqui é um desrespeito a uma série de leis, não é? Isso não poderia estar acontecendo aqui. E não é que eu sou contra a festa, nem contra o rodeio, aqui não pode. Fizesse o rodeio, não é, e o show lá na área do mercado, lá tem cobertura, tem terra, não é? 12 anos e não consegue resolver essa questão. E eles burlando e desrespeitando a lei. Enfim, eu vou continuar, não é? Eu vou seguir com uma denúncia, isso vai para o Ministério Público, se a Justiça não resolver, como eu sempre digo, fiz a minha parte, não é? As pessoas têm raiva, as pessoas não gostam, acham que eu estou me metendo em tudo, mas eu estou fazendo o meu papel de cidadão, e eu tenho um assento no Conselho do Meio Ambiente. Eu não assinei, não aprovo isso. Eu estou com minha consciência, não é, aberta. E aí soltaram uma nota lá, eles citam leis reconhecendo a importância do parque, eles citam leis reconhecendo que o rodeio é uma atividade cultural, eles citam leis, não é, de defesa dos animais que colocam em risco os maus tratos causados pelo medo, pela dor aos animais, e eles oferecem como solução até o momento uma medida de compensação. Depois da licitação, depois da empresa que está organizando o rodeio, eles irão entrar em contato e propor um termo de compensação ambiental para a empresa pagar uma multa. Pelo amor de Deus, gente, isso é a mesma coisa de matar uma pessoa e depois mandar 3 salários mínimos para a família como uma compensação. Senhor promotor, olha o absurdo como é que uma diretoria de meio ambiente, não é, faz um sacrilégio desse. É como se estivesse reconhecendo que é um crime, que é um desrespeito, e a medida é cobrar uma multa. Isso é uma indústria de negócio, né? E nós estamos falando de pessoas da gestão que têm um conhecimento, que sabe disso, né? Semana retrasada, mais de um mês que a gente fez um alvoroço aqui para ter o controle do uso de drone que estava numa fazenda aqui na zona rural, pulverizando veneno de qualquer forma. Agora, como se eu dissesse para essa pessoa: vocês vão lá, soltam o veneno, arma a desgraceira e depois vocês pagam uma multa. E bem no aniversário da cidade, porque no dia 19, ninguém quer discutir a temática indígena, ninguém quer acordar com um concerto na praça municipal, não é? Ninguém quer acordar com uma visitação ao indígena, ninguém quer acordar com um ato ecumênico entre todas as religiões para celebrar os 181 anos da nossa cidade, ninguém quer oferecer nem nada da cidade que foi revitalizado, a Santa do Fungural, um casarão antigo, não é? Ninguém quer mostrar que esse lugar que foi construído para pesquisas científicas, que foi construído para educação ambiental, que foi construído para construções de viveiros, de estufas, ninguém quer fazer nada disso. Que pena!